Vamos agora para os números de ponto flutuante, que são aqueles números com casas decimais. Um detalhe importante é que no Python a gente não usa a vírgula como separador de casas decimais, mas o ponto. A vírgula ela vai servir para outras questões que a gente vai tratar mais adiante, que é para separação de itens em sequências, etc. Então o Python não vai reconhecer o número com casas decimais se a gente não usar o ponto como separador. Vamos começar definindo uma variável float chamada num3. E o Colab é muito espertinho, ele vive querendo antecipar as minhas ações, mas na verdade eu quero que o meu num3 tenha o valor de 1.5. Vou executar para armazenar essa informação. E agora eu vou consultar o tipo dessa variável usando o type. Vejam que agora o tipo é float, como a gente já esperava. Então agora vamos exercitar algumas operações, começando pela operação de soma do número 1 mais o número 3. Eu tenho um valor de 6.5. Se eu fizer a subtração num1 menos num3, tenho o resultado de 3.5. Agora, se eu fizer a multiplicação num1 vezes num3, e por fim, a divisão num1 dividido por num3. Vejam que ele deu uma dízima periódica. Então, como que eu faria se eu quisesse trazer menos casas nesse resultado? A gente tem a opção de arredondar usando a função round. Como ela é uma função, eu tenho que abrir e fechar parênteses. E vejam que ele já sugeriu como que eu poderia fazer. Ele já entendeu que eu fiz uma divisão na célula acima e ele sugeriu fazer essa divisão com arredondamento. Então, eu trago a mesma operação que eu fiz na célula de cima, num1 dividido por num3, sendo que esse é o primeiro argumento da minha função. E veja a vírgula aqui. A vírgula vai servir para separar um argumento do outro dentro dessa função. O primeiro argumento é a conta que a gente quer fazer. E o segundo argumento é o número de casas decimais que eu quero utilizar. Então, vamos dar 2 tabs aqui para fixar e executar esse código. Muito bem, agora eu tenho um número arredondado. Agora, a gente pode utilizar uma mesma célula para fazer vários cálculos. O que aconteceria, então, se eu resolvesse fazer 2 operações numa mesma célula? Digamos que eu queira fazer a multiplicação e a divisão. Vejam que eu coloquei cada operação numa linha. A partir do momento que eu executar, ele só trouxe o resultado da última. Isso acontece por padrão. Ele sempre vai trazer o último resultado da célula. Como que eu faria, então, para ter os 2 resultados, para saber se eu estou fazendo a coisa certa? A gente pode utilizar uma função chamada print, que ela vai garantir que todas as células que eu quero imprimir apareçam na tela. Quando eu executar, pronto, ele trouxe os 2 resultados. Vou só alterar, então, já que a gente conseguiu arredondar, ficou mais bonitinho esse round. Eu vou alterar essa conta por esse round. E muito bem, nós temos os 2 resultados na tela. Agora, vamos fazer um exercício básico para a gente fixar bem como é que funciona essas tais de variáveis. Como o próprio nome diz, os valores delas podem variar. Então, se eu vier aqui, onde eu comecei a definir os valores para as minhas variáveis, eu posso alterar o valor do num1. Na verdade, eu quero que ele seja 7. E eu vou também alterar o valor da num3, que vai passar a ser 5.6. Vejam que eu executei apenas 2 células, sendo que a gente fez várias alterações no código. O que isso significa? Significa que apenas as variáveis que eu mexi vão ter alterações. Os outros comandos não foram executados novamente. Então, a num2 continua com o valor que a gente definiu para ela. Mas as células que eu já tinha executado não mudou. Então, eu mudei o valor de num1 e de num3, mas eu não voltei a executar essa célula, o que significa que o valor apresentado na tela ainda é aquele resultante das variáveis com os valores anteriores. Então, agora que eu fiz a execução da alteração do valor, eu posso vir aqui e reexecutar essas contas para ver como elas se comportam. A primeira teve o resultado de 10.6, a segunda deu uma dízima periódica aqui também, a terceira 28 e a quarta um número com várias casas decimais. Vamos executar a última também. Vocês perceberam que tudo mudou, né? Então, é exatamente pensando nisso que a gente usa variáveis. Senão eu teria que vir aqui e alterar conta por conta
para obter esses novos resultados. Quando eu atribuo esses valores nas variáveis, eu posso simplesmente chamá-las e elas já virão com o valor atualizado. Importante lembrar que vocês viram que o Python não perguntou se eu queria substituir um valor. Ele não falou, já tem um valor nessa variável, está certo que você pode substituir. Não, ele simplesmente executou. Então, é importante vocês terem em mente que isso pode acontecer ao longo do código. E lembre-se de fazer as execuções novamente sempre que você volta lá atrás no seu notebook para alterar alguma coisa. Então, para garantir que eu não passei nada importante no meu notebook, eu vou executar tudo novamente. Como que eu faço isso? Eu venho aqui nessas opções de executar tudo. Se eu clicar aqui, ele simplesmente vai lá do começo e vai rodar tudo de novo. Mas vejam que toda vez que eu executo uma célula, ele tem um número de execução, para que a gente não perca essa ordem. Então, eu executei essa célula, mas eu alterei a anterior, eu rodei essa, não rodei aquela. Esse número é justamente para a gente manter esse controle. Então, é importante que vocês venham sempre aqui e façam essa reinicialização do kernel toda vez que vocês mudarem células lá atrás, para garantir que as alterações não vão impactar no que a gente está fazendo lá para frente. Então, vamos reiniciar a nossa sessão e executar tudo. Então, o nosso 29 aqui, vamos ver, depois que a gente reiniciar a sessão e executar tudo, ele passou para a execução número 14. Então, veja aqui, eu tenho apenas 14 células executáveis e ele voltou e executou todas elas. Consequentemente, os números de execução mudaram. É importante vocês fazerem isso e voltar atrás para ver se não deu nenhum erro. E não tem problema se der erro, só que a gente vai ter que ter uma atenção melhor para refazer, para repensar e rever o que a gente está fazendo. Tudo bem, não temos erros, então podemos seguir.